Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre violência contra crianças e adolescentes. Quando ocorre essa violência? Todo dia, toda hora, aí estão os registros para serem lamentados. Mas existe também uma incidência maior. Muito provavelmente, vamos ter a confirmação aqui agora ou não, sobre a influência do álcool e da droga. O domingo não é o dia do maior número de agressões contra criança e adolescente, notadamente dentro de casa? O que eu posso dizer é que, com toda certeza aqui, que todas as naturezas de violência, e não seria diferente na violência contra criança e adolescente, tem um envolvimento de ou droga ou álcool, necessariamente. A título de estatística aqui, eu poderia dizer que mais de 80% dos adolescentes infratores, ou seja, aqueles que praticam condutas delitivas, mais de 80% ou estão sob a influência de drogas, cada vez mais, né, especificamente agora, nos últimos anos, em relação ao crack, ou estão sob a influência de álcool. No núcleo intrafamiliar, mudando um pouco agora o foco, saindo do adolescente infrator para criança e adolescente vítimas agora. Não há dúvida de que os agressores, seja de uma violência sexual ou uma violência física, uma lesão corporal, uma tortura, maus tratos, necessariamente aqui a gente tem que fazer uma vinculação com essa prática delitiva ao consumo de álcool. Isso eu tenho como afirmar com toda a segurança aqui. O sujeito chega em casa, talvez sob a influência de uma cachaça, uma bebida que tomou antes de chegar no grupo familiar, ele já tem vários problemas, e aí a gente pode entrar no contexto geral do sujeito que também não tem assistência do Estado, que, por exemplo, não tem um emprego digno que vá prover o sustento da família, ou ele está com outro problema de qualquer outra natureza, ele acaba descontando, e o Dr. Nogueira aqui, sob o enfoque da saúde, aqui vai poder nos dizer se eu estou correto nesse raciocínio, ele acaba descontando naquelas pessoas que estão mais próximas a ele. O sujeito chega em casa sob a influência da bebida alcoólica e espanca uma criança de 1 ano que não tem nada a ver com a história, né? Não tem nenhum vínculo lá com o problema dele no trabalho, não tem nenhuma relação com a briga que ele teve com a esposa, então acaba necessariamente sobrando para as pessoas que estão mais próximas a esses delinquentes que praticam esses crimes covardes. E tem um registro sobre o dia da semana em que o maior número? Eu não tenho aqui como afirmar porque o domingo é o dia do descanso, né? É o dia em que bebem na rua, voltam para casa depois, e aí acontecem as agressões. Mas não só pelo álcool, né? Pela convivência também. Pela né? convivência. Porque eles passam daí muitas horas juntos e acabam desencadeando, porque eu acredito que tanto o álcool como a droga é um desencadeador, não é exatamente o que provoca. Como o delegado trazia, quer dizer, tem uma série de problemas, uma série de satisfações, e mais do que isso, eu acho que existe ainda uma certa permissão social para esse tipo de corretivo dentro do âmbito doméstico. E quando extrapola é que é o problema. As pessoas, né, dizem, uma palmadinha que educa. Né? Às vezes essa palmadinha é um tapa no rosto que derruba a criança e por aí vai. Então, eu acho que ainda existe e tem tido agora todo um trabalho e meios, e eu acho que avançamos sim. A gente não pode ter uma visão pessimista, eu acho que avançamos com várias políticas públicas protetivas, especialmente para criança e adolescente. Eu vejo muita proteção da segurança, do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, todo um cuidado. Isso, apesar de não ter uma legislação específica para o jovem, como foi trazido aqui, existe esse cuidado, mas também, rapidamente, a sociedade muda a forma de tratamento se esse jovem que vem de uma família que só o agrediu passa a ser um agressor, digamos assim, ou passa a agir, né, nesse formato. Então, isso acaba realmente acontecendo. O 90% dos suicídios, por exemplo, estão associados ao álcool e drogas. Porque pensar em se matar, as pessoas todas pensam, mas ninguém tem coragem. Aí quando elas se embriagam, se intoxicam, elas criam coragem. Por quê? Porque o álcool e as drogas, eles aumentam a impulsividade e a agressividade. E também, né, pela impulsividade, o instinto sexual, né, que estão sempre juntos. Agressivo, né? Então ocorrem esses fatos. No caso do suicídio, o Batista tem razão. Domingo é o dia que tem a maior incidência de tentativas de suicídios. Nós temos registrados e catalogados. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que prevenir. Então, a gente sabe que associado ao álcool e drogas, o que veio? Violência, agressão,
morte no trânsito, acidentes de trabalho, né? Morte no próprio trabalho e dentro de casa. Então, o que a gente tem que fazer? Se uma pessoa chega, um esposo, um namorado, todo dia embriagado ou drogado, tem que procurar ajuda, tem que desintoxicar, tem que internar. Né? Ah, o meu marido é muito bom quando ele não bebe, mas ele está sempre bêbado. Aí bate no carro, bate na mulher. Nós, no nosso estudo sobre a prevenção do suicídio, nós constatamos que 48% a 49% desses pacientes que chegaram ao óbito por suicídio tinham um número excessivo de boletins de ocorrência. Mas ninguém se deu conta que ele briga com o vizinho, agride a mulher, bate nos filhos, bate com o carro, e ninguém procurou ajuda, nunca internaram a pessoa. A pessoa está desempregada, está deprimida. Agora eu vou falar no seminário sobre prevenção do suicídio no Hotel Continental, dia 4 de dezembro, às 15h30, sobre a síndrome dos 4Ds. Que o suicídio é a síndrome dos 4Ds. O que são esses 4Ds? Depressão, desamparo, desesperança, desamor, e aí nós podemos usar outros... E toca o desalento junto. E por aí vai. Preencheu a mão. Então, tudo isso que a gente está vendo, aí chega no final do ano, dezembro, o que eu fiz esse ano? Perdi a mulher, perdi o emprego, perdi a minha dignidade, estou desesperado, vou me matar. Então, e a gente não está vendo isso. Quer dizer, então a gente tem que procurar ajuda. Tem o Disque Denúncia, que é o número 100, nós devemos divulgar. Isso que eu queria colocar uma hora que nós estávamos aqui conversando, esse reconhecimento cultural de que essa violência que acontece no âmbito doméstico e familiar, que isso é crime, quer dizer, o reconhecimento de um crime. Quando a Lei Maria da Penha surgiu, houve críticas, enfim, em relação a ela ter esse viés do crime, mas era uma tentativa de mostrar que a violência é crime sim, e que ela não pode acontecer dentro de casa. É coibido uma lesão corporal na rua, mas em casa não. Então, acho que essa visibilidade também de que a violência e a exploração sexual contra a criança e adolescente é crime, porque a gente sabe que as meninas começam a ser exploradas pelo próprio pai como cafetão, desculpa a terminologia, né, mas acaba sendo assim. Então, a gente tá fazendo um trabalho com o governo do Estado, com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o Ministério Público, o próprio DECA, o Ministério Público Estadual, o próprio DECA e a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, em especial, no sentido de... E a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho também está nessas jornadas, nessa parceria, trabalhando com a ideia de um comitê COPA, que também tem o trabalho da Secretaria Nacional, né, de Direitos Humanos, junto com o município, com a prefeitura, para tentar fazer um trabalho de que haja uma visibilidade e que tenhamos um legado positivo com a Copa depois, com a implementação de uma rede melhor em relação à proteção à criança e ao adolescente, né, que na Copa a gente trabalhe para evitar isso, colocando adesivos em táxis, em ônibus, enfim, um diálogo com o EPTC, com os prefeitos, para que teve um prefeito de Bento Gonçalves que se comprometeu a ter uma lei municipal que vai colocar em todos os transportes públicos de que é crime, né, esse tipo de violência e exploração sexual. Acho que essa visibilidade de que esse tema é um crime é muito importante. Até o reconhecimento das crianças e adolescentes. E a lei transforma a obrigatoriedade durante todo o tempo, não apenas evento, né? Exatamente. Agora a gente tem porque no carnaval também acontece isso. Uma coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte. A psicologia, ela é baseada na repetição. Então, o que a gente tem que prevenir? A repetição. O meu pai abusou de mim e eu também vou abusar, porque era natural, né? A minha mãe se prostituía, eu também me prostituo, o meu pai me batia, eu também bato. Então a gente tem que cortar esse ciclo vicioso. E aqui tem um problema seríssimo. Nós nos compaixamos dos abusados e temos uma certa repulsa aos abusadores. Mas a maioria, ou quase 100% dos abusadores foram também abusados. Então nós temos que tratar também do abusador. E nós, profissionais, temos essa repulsa. E é uma dificuldade, porque a gente rejeita. É uma repulsa da cidadania, sociedade, que atinge o profissional. Dessa inversão rápida a sociedade, que se dá, né, de proteção para culpabilização. Mas nós temos que nos dar conta que nós vamos ter que tratar também desse abusador, que também foi vítima. E esse abusado, provavelmente, se não for bem tratado, bem resolvido, vai perpetuar e vai repetir.
Então a gente continua repetindo, né? Então o que a gente tem que fazer? É cortar esse ciclo vicioso. Então isso é uma questão muito importante. É que o grande problema da nossa sociedade, ao meu ver, que trabalho diretamente com crimes e crimes muitas vezes gravíssimos, é que nós vivemos hoje uma sociedade doente, completamente doente, em todos os âmbitos, em todas as classes, de todas as formas. A violência que a doutora Rubi narrou aqui contra a mulher, contra a criança, muitas vezes é uma violência psicológica, que se perpetua durante um longo tempo até encorajar o agressor, o violentador, a praticar o ato final, que é muitas vezes a morte, né, e o término dessa família. Mas, ao meu ver, a situação ela vai muito mais além, porque não basta simplesmente punir, e a nossa sociedade ela tem essa visibilidade de buscar sempre a punição. Nós estigmatizamos um culpado, nós colocamos a ele um rótulo de violentador, de assassino e etc. E dizemos para ele, bom, a partir de agora tu estás condenado. Nós não visualizamos o que aconteceu com essa pessoa antes. E aí o Dr. Nogueira, com muita sabedoria, disse claramente que muitas vezes o abusado, o abusador agora foi abusado anteriormente, o filho que é um drogado hoje e pratica um crime de repercussão, um crime gravíssimo, muitas vezes se espelhou no próprio pai, que também é drogado, né? A mãe, que é uma alcoólatra, se espelha. E os reflexos da criança repercutem a ele no seu crescimento e nas suas ações daqui para frente. É isso que a sociedade tem que ter uma maior consciência de, né? Punir não vai resolver. Punir simplesmente não vai resolver. Nós temos que ter a consciência de buscar que o Estado proteção, o Estado venha e proteja essa criança, esse adolescente, que proteja essa mulher, que proteja essa família antes do fato acontecer. Fazendo um acréscimo, doutor, eu penso, concordo plenamente com essa posição. Eu acho que o âmbito preventivo, a educação é essencial para que a gente futuramente possa romper esse ciclo que o Dr. Nogueira citou aqui, que o abusador se tornará, por ter sido abusado, se tornará abusador e o filho dele, por assim em sequência. Eu penso que, além desse viés, dessa perspectiva preventiva e educativa, que a gente vai ter um resultado, talvez, a longo prazo, não é para amanhã que a gente resolve por meio da prevenção esse tipo de problema, eu acho que um caminho paralelo que deve ser trilhado é, sim, o da repressão. Porque a gente sabe que a repressão, ela desestimula, ela faz com que a pessoa tenha receio de praticar aquela conduta se ela souber que haverá uma repercussão em relação àquilo que ela fez. Um exemplo prático aqui, a Rúbia disse agora há pouco aqui em relação à violência doméstica contra a mulher. Mudou significativamente, desde a promulgação da Lei Maria da Penha, a conduta dos homens. Embora a cada dia a violência doméstica aumente, especificamente aquela violência praticada contra a mulher, hoje o agressor da mulher, ele sabe, olha, eu sei que se eu der um tapa na mulher, que talvez se eu desse um tapa num homem, no meu irmão, talvez não pudesse ter uma repercussão mais grave, eu sei que hoje eu posso ir preso. Eu sei que eu vou ter uma repressão por parte do Estado. Eu penso também, um outro exemplo prático aqui. Uma questão da reprovabilidade, essa questão que eu coloco de colocar que é crime é porque vai ser reprovado, né, o ato social, não no sentido só da punição, mas uma prevenção também com a repressão. Uma coisa tem que andar paralela à outra, eu penso. Exemplo, fora um pouco aqui do nosso enfoque, aqui do nosso debate, a lei seca. Por que as pessoas deixaram muitas vezes de consumir álcool? Seguramente não foi porque ela dormiu num dia com a falta de consciência de que dirigir sob a influência de bebida alcoólica não é interessante, porque tu pode matar alguém, ou morrer, ou matar tua família, e acordou no outro dia com a consciência. Não, porque tu tem medo da repressão, né? Então, eu acho que uma coisa não afasta a outra. Seguramente a gente vai poder mudar o nosso contexto todo da violência com prevenção, com educação, não há dúvida disso. Só que isso aí eu acho que vai ter um reflexo a longo prazo, no mínimo médio prazo, né? A repressão, acho que desde logo acaba influenciando na mudança da conduta dos agressores. Concordo plenamente, doutor, mas não concordo num ponto da Lei Maria da Penha específico, onde a Lei Maria da Penha refere que ela vai dar proteção à mulher, ela vai criar ambiente digno, ela vai dar um acompanhamento, ela vai fazer com que psiquiatras, psicólogos e tal acompanhem o âmbito familiar.
e passe aí sim a proteger aquele gênero ali que é o mais frágil da relação, né? O mais sensível da relação, mas descumpre isso. O Estado hoje ele descumpre isso. E nós verificamos muitas vezes que crimes de perturbação, que o senhor sabe hoje que não é crime, é contravenção, que nunca levaria outra pessoa à cadeia, que nunca levaria alguém a ter uma prisão preventiva decretada, hoje nós temos. Né? Tu não é contra a legislação, e sim contra a não implementação do Estado. É isso que tu a questão toda não é contra a legislação Maria da Penha. Acho que ela é perfeita. Ela é, se ela for aplicada, ela é útil, ela é muito útil. Agora o problema todo é que o Estado não aplica a Lei Maria da Penha como deve aplicar. Não temos o centro de referência aos homens, que tem a ver com tudo isso que nós falávamos aqui, no sentido de mudar, da educação, da prevenção, que é um trabalho como de uma reeducação mesmo cultural desse comportamento violento. A legislação prevê isso e, na verdade, quase não existe no Brasil como um todo. Tem 2 ou 3 estados que têm um trabalho que são de organizações não governamentais que acabam trabalhando, né, com o judiciário nessa tentativa de mudar esse comportamento violento. Doutora, uma questão simples da Lei Maria da Penha, ela diz o seguinte: serão instalados em todos os municípios uma delegacia específica para pronto atendimento da mulher. Assim como varas, né? Varas especializadas também não temos. Temos uma vara em todo o estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, uma vara especializada. Na nossa área, por exemplo, nós temos que dar atendimento, agora tem essa lei que foi aprovada na Câmara Federal, que todo drogadicto tem que ser internado para ser tratado. Tudo bem, está correto, mas não tem leito. Né? Nós temos... Como botar em prática? As nossas unidades todas estão superlotadas, então nós precisamos de mais leitos, de mais recursos. Mas eu queria chamar a atenção de algo que me parece que a gente possa talvez fazer uma síntese de tudo que nós falamos. O cérebro humano, ele tem compulsão à repetição. Então ele está sempre se repetindo. Ele sabe que é errado, mas ele tem uma compulsão. Ele sabe que comer doce engorda. E que não pode comer de noite porque o organismo vai descansar e não vai eliminar, mas aí mesmo que ele come. Né? Então o grande problema do cérebro humano não é aprender é fácil. E como é que a gente aprende? É pelo exemplo. O meu pai batia na minha mãe, a minha mãe dizia que o homem que manda na casa, que o homem que é a autoridade, que ele que manda, que todo mundo tem que obedecer, então eu vou repetir. Então o grande problema não é aprender, é desaprender. E aí é difícil. Aí é muito difícil. Porque aí tu não tem exemplos. Mas esse conceito do provedor, do mantenedor, isso vai mudando. Né? Com a emancipação da mulher, com a participação no mercado de trabalho cada vez mais igualitária, o que ajuda também a essa revisão. É um exemplo positivo no sentido de que os mais jovens que vêm nessa geração tem outros exemplos. Enxergam tanto mãe como pai como provedor e como educadores, né? Então, e que em alguns homens isso causa uma certa repulsa e ele não consegue aceitar que a mulher muitas vezes é bem mais sucedida do que ele. E isso dá uma insegurança porque a mulher está independente, ela só fica contigo se ela quer ficar, ela não precisa ficar. Antigamente a mulher casava e aí, quando ela tinha que se separar, ela ia perder a casa, ia perder o nome, ia perder os filhos, ia perder a moral, ia perder tudo. Ela era uma deixada. Aquela lá foi deixada. Abandonada. E uma questão de submissão mesmo, né? De aceitação dessa condição. Então, o que nós temos que colocar em voga hoje? É aquilo que eu falava outro dia. É o marco civilizatório, onde todos são iguais, que o homem e a mulher são provedores, o pai que dá segurança, a mãe que alimenta, né? Então mudou tudo isso. Então hoje existe uma ausência dessa figura paterna, desse modelo de autoridade, né? A nossa família, que era patriarcal, hoje ela é matriarcal, a maioria das chefes de família são mulheres, né? E não se tem aquele núcleo familiar, né? São vários núcleos dentro de uma mesma família. Então, são vários pais de vários É o que se chama de família mosaico, né? Por aí. Então, tudo bem, nada contra nada disso, desde que isso se baseie em 2 questões, 2 pilares, que é respeito e carinho. Nós estamos chegando ao final da Democracia de hoje. Temos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Começamos com o doutor Matheus Marques. Batista, primeiramente agradeço o convite, agradeço aqui o debate muito esclarecedor pelos convidados do programa.
E esclareço também que a questão que nossa sociedade hoje vive uma situação de uma doença que é interminável na minha concepção. Qualquer que seja o problema que resulta numa violência, nada mais é do que uma doença vinda de inúmeros fatores na nossa sociedade, seja ela a falta de emprego ou mesmo o emprego, a cobrança dele, as formas completamente violentas que nós temos muitas vezes no trânsito, principalmente, e por aí vai. E que acaba se resumindo tudo isso dentro do seio da família, dentro do âmbito familiar, seja com a mulher, seja com a pessoa mais frágil da relação, seja com a família, seja com a criança. Acredito que não seja a situação de se punir, porque as nossas leis hoje elas têm esse caráter punitivo, elas têm na sua dimensão uma situação muito forte na questão da punição, mas acho que sim, que o Estado deve fazer melhorias para a prevenção, para proteger e para ceifar qualquer que seja o tipo de violência que possa acontecer. É óbvio que isso vai se dar com o tempo, isso vai se dar com um amadurecimento da nossa sociedade, mas deve ser pensado cada vez mais, e isso deve ser colocado em prática cada vez mais, para que esse tipo de violência que hoje acontece seja completamente extinto. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Matheus Marques, advogado criminalista, professor de graduação da Faculdade de Direito Estácio de Porto Alegre. Dr. Raul Souza Vieira. Eu acho importante que a gente frise aqui que um enfoque, uma perspectiva não exclui a outra. Eu penso que a prevenção, a educação, sem dúvida alguma, será essencial para que a gente futuramente consiga mudar essa doença que o Dr. Marques referiu aqui, eu concordo plenamente com ele. A nossa sociedade está doente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode esquecer da perspectiva punitiva, repressiva por parte do Estado. Eu estava pensando aqui agora, com base naquilo que o Dr. Nogueira falou sobre o enfoque da psiquiatria, que o ser humano tende a repetir aquelas condutas e ele usa como exemplos aquelas situações que ele tem próximas a ele. A reflexão que eu faço aqui, na minha última participação aqui, é a seguinte: será que não seria um mau exemplo, agora pegando sobre o enfoque contrário, né? Será que não seria um mau exemplo o sujeito, por exemplo, que agride uma pessoa no núcleo familiar e vê que o vizinho dele, que praticou a mesma conduta, ele não teve uma repressão? É isso que eu pergunto. É um exemplo que ele está tendo próximo a ele. Obviamente, nesse meu raciocínio aqui, é um exemplo negativo. Então, eu acho que tu tens que ter, ao mesmo tempo, o enfoque da prevenção, da educação, que a seguir a gente terá uma mudança na sociedade, mas, ao mesmo tempo, andando de mãos dadas, a repressão. Porque eu acho que a repressão desestimula os agressores a repetirem aquelas condutas que ele vê o vizinho dele, o parente dele praticando aquele tipo de violência. Especificamente aqui dentro do nosso enfoque contra crianças e adolescentes, eu tenho absoluta certeza de que desestimula as pessoas a repetirem essas condutas quando ele sabe que há uma resposta estatal, que ele vai sofrer uma pena, que ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Então, sintetizando, repressão andando junto com a prevenção. Muito obrigado, Dr. Raul Souza Vieira, delegado de polícia para o adolescente infrator, o DECA, pela participação aqui no nosso Democracia. Dr. Ricardo Nogueira. Pois é, eu acho que a gente não pode julgar os desiguais igualmente. Então, os frágeis e os vulneráveis, eles têm que serem protegidos e têm que serem tratados. Outra coisa que a gente vê muito nas famílias, principalmente, tem muitos pais que eles são muito bons da porta para fora, são maravilhosos, são educados, são gentis, e dentro de casa são os perversos, né? Então as crianças e as famílias ficam esquizofrenizadas, né? Porque existem duas figuras, dois parâmetros, né? Isso é uma coisa perversa e doentia. E como disse o Dr. Marques, muito bem colocado, nós temos que reconhecer que nós estamos numa sociedade doentia. E nós precisamos trabalhar para que se tenha uma sociedade sadia, com novos hábitos, né? Novos hábitos de conduta,
de educação, de gentileza, né? Aqui nesse programa a gente não pode dizer boa tarde, boa noite ou bom dia, mas a gente tem que aprender a dizer isso todos os dias. Às vezes a gente não fala mais, né? Boa tarde, como tem passado, como dormiu, passou bem, foi tudo tranquilo, e assim por diante. Então a gentileza, essa educação da convivência, né, humana, né, essas coisas básicas assim na saúde, por exemplo, como a higiene, né? Então as pessoas hoje vivem de uma forma muito primitiva, muitas vezes, né, de uma satisfação imediata. Vivem no império do prazer, mas o preço do prazer, na maioria das vezes, é a própria infelicidade. Então, se nós queremos cada vez mais momentos de felicidade, nós temos que proporcionar isso e dar condições para isso. Muito obrigado, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, coordenador de saúde mental do Sistema Mãe de Deus, pela participação no nosso Democracia. Doutora Rúbia Abes da Cruz. Eu gostaria de aproveitar aqui esse final para dizer que estamos construindo nessas jornadas do dia 29 a 1h30, aqui mesmo no Dante Baroni, a gente vai estar trazendo todo um protocolo que foi construído de fluxos de atendimento para toda a rede, porque muitas vezes tem um atendimento do Conselho Tutelar que não sabe qual o atendimento na área da saúde e a saúde não sabe exatamente o que precisa encaminhar para a delegacia e a delegacia não sabe como encaminhar para a saúde, por aí vai, né? Então a ideia é que a gente tenha nesse material um fluxo, foi construído um fluxo pelo Ministério Público, inclusive com o apoio de toda a rede do município, e a ideia é que a gente possa ampliar, né, para que tenha uma rede em todo o estado. De identificação de vínculos. De identificação dos encaminhamentos, né, até para os programas de proteção do estado, porque a gente tem visto que tem aumentado muito a exploração sexual com risco de vida da menina ou do menino que quer sair dessa rede de tráfico. Então a gente tem um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte no governo, também para vítimas, né, também temos o Protege, que é para as vítimas de crimes e testemunhas. Então, uma forma também de coibir, né, não só com a repressão, mas com a proteção de pessoas que podem auxiliar o Estado, né, nessa questão da violência. Então, a boa notícia nesse caso é esse fluxo de atendimento que nós poderemos, que publicaremos, né, para o ano que vem, e esse ano estaremos apresentando, então, nas jornadas que eu espero todos e todas que trabalhem com a rede, né, possam estar presentes. Muito obrigado, doutora Rúbia Abes da Cruz, que é diretora do Departamento de Justiça da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez participando aqui do nosso Democracia, quando falamos sobre violência contra crianças e adolescentes, o que precisa ser, em todos os momentos, condenado. Condenada a violência. Tratamento para aqueles que necessitam e estão quase todos nessa situação. E, acima de tudo, conscientização da sociedade.